Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre raiz quadrada de números racionais. Nós já vimos nas aulas anteriores sobre potenciação de números racionais, as suas propriedades. E hoje vocês vão fazer o acompanhamento da aula na página 70 e 71, tá? Olha, eu coloquei um pequeno lembrete aqui que coloquei esse símbolo, tá? Ele vai ser chamado de radical, ele é radical. Esse nzinho aqui é um número que é chamado de índice, que é o 2, só que ele fica invisível, ele não aparece na raiz quadrada. Aqui dentro do radical nós temos o radicando e o resultado vai ser chamado de raiz, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Raiz quadrada de 9 sobre 16 avos, tá? Como é que eu vou resolver uma raiz quadrada de uma fração? Você vai fazer o seguinte, olha. Qual é a raiz quadrada de 9 sobre 16 avos? Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que vai dar 9? Então, o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo, que dá 9, vai ser 3. Qual é a raiz quadrada de 16? Então, qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 16? Dá 4. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 16 avos vai ser 3 quartos. Essa daqui eu tenho menos raiz quadrada de 4 sobre 25 avos. Esse menos aqui, ele não pertence aqui ao radicando, tá? Ele está fora. Então, você repete ele, o menos, e vai fazer o seguinte. Qual é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo que dá 4? 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, raiz quadrada de menos 4 sobre 25 avos vai ser menos 2 quintos. Na letra C aqui, eu tenho menos raiz quadrada de 49 sobre 81 avos. É o mesmo que eu fiz aqui na letra B. Repete o sinal de menos, que ele está fora do radical. Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 49? 7, porque 7 vezes 7 é 49. Qual é a raiz quadrada de 81? Qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 81? 9. Agora eu tenho uma aqui que é de número decimais, tá? Eu tenho aqui raiz quadrada de 1 inteiro e 21 centésimo. Gente, no caso de um número decimal, a gente tem que transformar ele em forma de fração, tá? Então eu vou colocar aqui, olha. O radical, tá? 121 sobre, olha, se é 1 inteiro e 21 centésimo, então você vai fazer o seguinte, ó, décimo centésimo, então a gente vai colocar ele sobre 100. Aí você resolve. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11, porque 11 vezes 11 é 121. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10, 100. Aí você faz a seguinte pergunta. Por que era uma raiz quadrada de um número decimal e o resultado deu uma fração? Podemos fazer a divisão dessa fração, que vamos transformar em um número decimal, tá? Então, deu 11 décimo, então vamos fazer a divisão, tá? Olha, 11 dividido para 10. Dá para dividir? Dá, porque o 11 é maior que 10. Então, dá 1. 1 vezes 10, 10. 1 menos 0, vai daqui, ó. 1. 1 menos 1, 0. Agora, 1 dá para dividir para 10? Não, porque é menor. Então, você coloca um 0 aqui, uma vírgula no quociente. Agora, 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. Menos 10 aqui, ó, vai dar 0. Então, o resultado aqui, ó, no valor do quociente, deu 1 inteiro e 1 décimo, tá? Então, o resultado aqui
1/10. Qual é a raiz quadrada de 1/21? Vai dar 1/1. Olha, eu acrescentei mais duas questões aqui com números decimais, tá? Raiz quadrada de números decimais, que eu tenho certeza que alguém aí ficou com dúvida, tá? Como se resolve. Então, vamos lá. Olha, eu tenho raiz quadrada de 1/44. Você vai colocar o radical, tira a vírgula aqui, ó, do 144. Você vai fazer o seguinte, 10º. Então, vai colocar sobre 100. E vai tirar a raiz quadrada de 144 e de 100. Qual é a raiz quadrada de 144? 12, porque 12 vezes 12 é 144. Qual é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Está em forma de fração, só que aqui eu tenho uma raiz quadrada de um número decimal. Então, vamos fazer a divisão. 12 dividido para 10. 12 dividido para 10. Dá para dividir? Dá, porque o 12 é maior que 10. 12 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. Aí você faz a continha de menos. 2 menos 0 vai dar 2. 1 menos 1 dá 0, tá? Como 2 eu não posso dividir para 10, então você coloca um 0 aqui e uma vírgula no quociente. Agora, 20 dividido para 10 vai dar 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 20, 0. Então, o resultado aqui dá 1/2. Se você fizer a multiplicação de 1/2 vezes 1/2 vezes, não, 1/2 e 2/10 vezes 1/2 vezes 2/10. Gente, eu me confundi. Vamos lá. 1/2 e 2/10 vezes 1/2 e 2/10. Ele multiplicado por ele mesmo, tá? Que vai dar 1/44. Olha, eu tenho aqui menos 1/69. Então, também vou fazer a mesma resolução que eu fiz a letra E, tá? Olha, esse menos aqui, ele tá fora do radical, ele não está dentro, tá? Tá fora. Então, coloca menos e vamos transformar esse número decimal em fração. Então, eu tenho aqui, tiro a vírgula, fica 169. Como eu tenho, ó, 10º, a gente coloca 100. Certo? Então, agora, vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 169? 13. Porque 13 vezes 13, 13. Qual é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Deu 13/10, a fração, tá? Então, vamos transformar ele em número decimal fazendo a divisão. 13 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 aqui menos 13 vai dar 3, 0. Não dá para dividir porque o 3 é menor, acrescento 0 e uma vírgula aqui no quociente. 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 10, 30. 30 menos 30 vai dar 0. Então, deu 1/2 e 3/10. Multiplicando ele por ele mesmo, vai dar 1/2 e 69, tá? Eu tenho dois lembretes, tá? Que vocês não podem esquecer e também vai ajudar vocês na resolução das raízes quadradas. Olha, em números racionais não existe, por exemplo, olha, raiz quadrada de 3/5. Aí você vai perguntar, mas não é a fração, a gente não pode tirar a raiz quadrada? Tem fração que a gente pode tirar a raiz quadrada. Só que no caso aqui de 3/5, você não tem nenhum número que você multiplica ele por ele mesmo que vai dar 3/5. Então, você vai falar, qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo que dá 3? Não tem, exato, não tem. Qual é o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo que dá 5?
Não tem. Então, não existe raiz quadrada para essa fração. Eu tenho raiz quadrada de 1/2. Tem raiz quadrada para 1/2? Raiz quadrada não, exata não tem. Mas pergunta assim, mas já tem raiz quadrada de 1. Sim, raiz quadrada de 1 é 1. Mas não podemos tirar só de um número aqui como do numerador, denominador, ficar sem tirar raiz quadrada, tá? Então, não posso também, não existe raiz quadrada para essa fração. Também tem outro lembrete muito importante, gente, olha, eu fiz várias, no início eu tinha feito algumas frações, algumas raiz quadrada com negativo, só que o negativo dele ficava assim, olha, fora, tá? Ó. Quando o negativo está fora do radical, eu posso tirar a raiz quadrada dessa fração aqui. Mas nesse caso aqui, olha, que tem um sinal de menos dentro do radical, se for uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada para números negativos, tá? Por quê? Porque se eu multiplicar, no caso aqui, qual é a raiz de 49? A raiz quadrada de 49 é 7. Mas você tem que multiplicar um número, ele por ele mesmo, se eu pegar o seguinte, olha. Mais 7 vezes mais 7. 7 vezes 7, 49. Mais com mais, vai dar mais. E se ele vai dar uma raiz quadrada de menos 49, vai dar menos 7. Não, olha, porque se eu fizer o seguinte, ó. Menos 7 vezes menos 7, ó. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Tá vendo que a gente não consegue encontrar um número multiplicando ele por ele mesmo que vai dar aqui negativo? Então, por isso que toda vez que você encontrar um radical, uma raiz quadrada, que ele seja negativa, não existe resultado para essas raiz quadrada, tá? Para esse resultado. Olha, eu coloquei esse exemplo aqui, que já está respondido já no livro de vocês, que está na página 72. Eu resolvi colocar porque, às vezes, quando vocês observam um tipo de questão dessa, vocês ficam muito preocupados e não sabem como resolver, tá? Mas vocês estão vendo aqui, olha, que eu tenho 2 vezes a raiz quadrada, é uma expressão, tá? Que envolve raiz quadrada, só que todas as raízes quadradas que estão aqui são de números decimais, tá? Então, para me resolver uma questão desse tipo aqui, nós temos que procurar resolver logo todas as raízes quadradas, tá? Então, vamos lá. Olha. 2, aí no caso, vou pegar aqui primeiro essa daqui, ó. Vamos resolver passo a passo. Qual é a raiz quadrada de 64 centésimos? Você vai transformar, como eu já expliquei, né? Olha, pode tirar esse zero e essa vírgula, vai ficar 64 sobre o décimo centésimo, vai ficar 100, que é igual. Qual é a raiz quadrada de 64? Dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Aí você faz a divisão, tá? 8 dividido para 10, você já sabe já fazer esse tipo de divisões, então fazer assim, vai dar 8 décimos. Vamos resolver a próxima. Raiz quadrada de 16 centésimos. Então, vamos tirar o zero e a vírgula, ó, coloca 16. Se é centésimo, então eu coloco 100. Aí agora, qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16, raiz quadrada de 100 é 10. Vamos fazer a divisão aqui. 4 dividido para 10. Olha, gente, então eu vou explicar, porque eu sei que vocês ainda estão com dúvida, olha. Vou pegar o 4 e dividir para 10. 4 dividido para 10, dá para dividir? Não, coloca um zero aqui e um zero e uma vírgula no quociente. 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. Menos 40 vai dar 0. 4 décimos. Próxima é essa daqui, ó.
raiz quadrada de 25 centésimos. Resolve do mesmo jeito. 25 sobre 100. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Vamos dividir. 5 dividido para 10 dá 5 décimos. Eu ainda não terminei a conta, tá? Vamos dar continuidade. Olha, como aqui eu já encontrei os resultados de todas as raízes quadradas, então agora eu vou fazer a substituição, tá? Então eu vou colocar bem aqui o resultado, ó. 2 vezes, ó, o valor da raiz quadrada de 64 centésimos, tá? 8 décimos, coloca aqui, 8 décimos, menos 3, ó, repete o 3, vezes o resultado dessa raiz quadrada, que deu 4 décimos, mais o valor da raiz quadrada de 25 centésimos, que deu 5 décimos. Aí, agora na expressão, a gente vai resolver sempre a primeira multiplicação, tá? Olha, 2 vezes 8 décimos, ó. 2 vezes 8 décimos. 2 vezes 8, 16, vem 1. 2 vezes 0, 0. Então, baixa 1. Então, dá 1 inteiro e 6 décimos. Menos 3 vezes 4 décimos. Aí você faz a multiplicação. 3 vezes 4, 12, vem 1. 3 vezes 0, 0. Baixa 1, coloca a casa decimal. Tá? Então, vai dar 1 inteiro e 2 décimos. Repete o 5 décimos. Deixa eu apagar aqui. Você vai fazer aqui a subtração de 1 inteiro e 6 décimos menos 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro e 6 décimos menos 1 inteiro e 2 décimos, olha, coloca vírgula abaixo de vírgula, tá? 6 menos 2 dá 4, 1 menos 1 dá 0, coloca vírgula, então vai dar 4 décimos mais 5 décimos. Aí agora faz só a soma. 4 décimos mais 5 décimos dá 9 décimos. Pronto, está aí o resultado, tá, gente? Até a próxima aula.